Ei, meu povo! Saudade de vocês. Vocês são lindos demais. Feliz demais de poder estar aqui com essa galera que é linda. Sério, vocês são lindos. Estou falando sério. Verdade. Vocês são lindos. E eu estou feliz demais de poder estar aqui com vocês, com esse povo lindo, maravilhoso, e juntos aqui para a gente, esse novo tempo. É um novo tempo, chegou para nós. Gostaram do púlpito novo? Envelopadinho, mudou a cor. Já depois, não deu tempo de fazer a caneca ainda, mas depois a gente vai mudar a cor dela também. Vai mudar, tem algumas coisas que estamos acertando ainda. Muitas coisas, mas já viram uma identidade já nova, algo diferente. E eu queria trazer uma palavra sobre isso. Sobre esse novo tempo que estamos trazendo aqui. Só que antes de eu anunciar o tema, trazer tudo certinho, eu sempre gosto de inventar coisa, né? Sempre gosto. Uma língua de boi? De novo. Não, hoje não é língua de boi, fica tranquilo. Hoje é limpinho, eu estou limpinho, está limpinho hoje. Eu tenho alguns post-its debaixo de algumas cadeiras. Você que tem um post-it debaixo da sua cadeira, vem aqui para frente. Obrigado. Você que tem um post-it, pega e vem aqui para frente. Pega e vem para cá. Vamos lá, são 11 post-its. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gente, tem cadeira que então deve estar do lado. Vamos lá, achou? Vamos lá, vem. Se não quer, dá para outra pessoa. Vem, filho. Vem, meu gente, vem. Tá com vergonha, vem você, vem. Não tem problema. Tá quanto aqui, produção? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Falta um. Sério? Olha direitinho debaixo da sua cadeira, gente. Olha direitinho. Se abaixa, gente, pelo amor de Deus. Para de ser preguiçoso. Olha para baixo. Tá preso. Vamos ver. Ih, produção, faltou um. Não tem mesmo. Achou aqui? Não? Não, uai? Tem não? Vamos conferir aqui, vamos ver se eu contei errado ou não. Vamos ver. Vamos lá. Vamos ver. O que tem no seu post-it? Lê para nós. Heptavoz. No seu? Paz. Hexavoz. Decavoz. Rapaz, vamos lá. Pentavoz. Eniavoz. Trisavoz. Avós. Tetravós. Bisavós. Produção, acho que não faltou não, acho que eu contei errado mesmo. Pais? Cadê o pais? Verdade. Pais está aqui. Não, tá certo. Vamos arrumar então essa árvore genealógica aqui? Vamos arrumar todo esse número aqui primeiro? Vamos ver como é que tá? Pai, dá um passinho para frente. Isso, fica aqui na frente. Vem aqui mais pro lado. Vamos lá. Cadê vó? Vós. Fica ali do ladinho a vós. Fechou. Eu quero bisavós. Vai ali, bisavós. Cadê trisavós? Maravilhas. E tetravós? Estamos arrumando. Pentavós. Hexavós. Heptavós. Lá. Heptavós. Oitavós. É esse que está faltando. Achamos que está faltando. O oitavós está embaixo de alguma cadeira. Achamos. Vê se está bem ali, ó, nessa cadeira vazia. Tem alguma ali? Tem alguém aqui? Tem alguém ali? Baixo, bem embaixo dessas aqui. Por favor, olhem. Você que não olhou, por favor, olhe se tem debaixo da sua cadeira.
E se você tá com vergonha, só levanta o papel que a gente pega e dá para outra pessoa. Fica tranquilo. Tá aqui, vocês olharam, gente, embaixo? Olharam embaixo? Não tem. Depois eu vou procurar, gente. Eu vou olhar. E se eu achar, já sabe. Eu vou conversar depois. Tá bom. E na voz. E na voz. E na voz. E por fim, decavoz. Decavoz. Gente, isso aqui é uma árvore genealógica. Vem cá, meu lindo, vem comigo. Você vai ser o oitavo. Vem cá, fica aqui no meio. Oitavoz, cadê quem que está o 7? Quem que é o 7? Hexa, hepta, aqui no meio. Fica aqui, ó. Fica aqui. Entra aqui, que você é o oitavoz. Gente, vocês sabem o que é isso, né? Uma árvore genealógica. Agora a gente está falando sobre o que cada um tem, o que está escrito. Mas é engraçado que se a gente começar a parar para perceber, a gente vai falar de alguns números aqui. E agora eu quero que você fale o número que está no seu post-it. Pais. 2. 2 pais. Pai e uma mãe, 2 pais. Quantos tem o seu número? 4. 4. 4 avós. Não, 2 por cada parte. 8. 8. 16. 16 trisavós, né? Então, 8 bisavós, 16 Trisavós. avós. E o seu? 32. O quê? Tetravós. 32 tetravós. 64 pentavós. 120 hexavós. 256 heptavós. 512 oitavós. 1024 enavós. 2048 decavós. Gente, 11 gerações. Sabia que para chegar até você foi necessário 4.094 pessoas para chegar aonde você está hoje? Ô, genética, me diz se estiver errado. Vai me ajudando. Isso numa linha que a gente está parando só aqui, entre 300 e 400 anos. Estamos falando de não tanto tempo assim, não. 300 e 400 anos, se você perceber que aqui começou, e vai vindo 4.094 ancestrais, até chegar em você, que estaria aqui hoje. O que eu quero dizer com isso? Por que nós estamos fazendo e falando sobre esses números? É porque esse ano, o tema dos adores, que Deus colocou em nosso coração, para 2024, coloca no telão. Throwback. Quem fala inglês aqui? Que significa? Que significa? Retorno. Olhar para trás. E aqui nós temos a nossa árvore genealógica. E o que nós queremos falar esse ano? Em throwback. Falei certo ou falei errado? Falei certo ou errado, produção? Deitei no inglês agora? Valeu, tá boa. Alcance inglês que me aguarde, estou falando. Vai vir. Gente, eu quero que você abra a sua Bíblia. Hebreus capítulo 13. Versículo 7. Enquanto você está abrindo, vamos colocar aqui, ó. Coloca o seu adesivinho aqui em cima. Mais pro cantinho. E pode sentar. Coloca o seu do ladinho. Senta. Pode sentar, obrigado, seu lindo. A gente vai procurar esse oitavo aí, velho. Eu vou achar esse oitavoz aí. Eu vou achar. Vamos, coloque.
Tem problema, não precisa ficar bonitinho, não. Tem problema. Isso. Isso. Valeu. Senta lá, minha gente. O tema de 2024. Throwback. Vamos retornar. Como assim, pastor? Peraí, produção. Como assim? Quer dizer que é para a gente voltar, deixar tudo para trás, viver passado? Vamos construir isso juntos, para você entender onde a gente quer chegar. Hebreus capítulo 13, versículo 7, vamos ler até o 8. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vem comigo, galera. Aqui, nós temos algo que fala do nosso passado. Até chegar a gente. Aqui fala sobre algo. Sobre quantas pessoas foram necessárias para chegar até você. Quantas gerações foram passadas para chegar até onde você está aí sentadinho, lindo como você é, pleno, perfeito. O que foi passado para você? Quantas pessoas foram necessárias para entender, chegar para você aí nos últimos 300 anos? Se a gente for mais longe, Davi, aí que dá pano para manga, que ele tem que chamar a genicista aqui para nos ajudar. Né, doutora? É desse nível. Mas o que a gente quer falar com isso? Todo mundo já entrou num carro aqui algum dia, né? Um carro, pegou carona, no mínimo, se seu pai não tem, algum dia carona, um Uber, algo você já pegou. Gente, temos o carro lindo, para-brisa, bonitão. Vamos pegar, olhar para frente. Uou! Vamos andar. Só que se você reparar num carro, tem 3 espelhinhos que são essenciais para um carro. Se chama retrovisor. São 3 espelhinhos pequenos, comparação ao tamanho do para-brisa, mas que são fundamental para a segurança de um veículo. Um carro precisa ter. Se não tiver, vai ser multado, porque isso faz parte da segurança do veículo ter o espelho retrovisor. Só que nada de mencionado do tamanho do para-brisa, olhar para frente, ver o que nós temos para conquistar, aquilo que está vindo, o caminho. Mas todo segurança, todo motorista, para ter uma segurança, ele precisa olhar para trás de vez em quando. Ele precisa voltar? Não, ele precisa olhar para ter a segurança de onde ele está indo. E o retrovisor é esse papel. Ele é indispensável para a segurança. Ele traz a visão de trás, daquilo que passou. O que está acontecendo, por onde você passou, quem está atrás de você, para onde você vai, os laterais aqui, se você vai entrar para um lado, para não bater em outro carro, para não bater em outro. Ele precisa e faz necessário para a gente. E é isso que a gente quer falar nesse ano, com o tema Throwback. De novo. Ano passado falamos sobre flechas, avanço, indo. A flecha também dá uma recuada de vez em quando para pegar uma distância e ir. Então quando a gente está falando sobre ir, a gente veio de um tema, se a gente olhar os últimos anos, para cima, flecha, algo sempre apontando. Mas Deus colocou em nosso coração sobre a importância da gente retornar num lugar seguro, em marcos da nossa história. E por isso a gente colocou esse tema para esse ano. Throwback, retorno. Os marcos na nossa história, elas são referências para a gente, para uma vida futura. Um marco antigo, ele não deve ser levado para a próxima geração. Nós estamos falando sobre pegar aquilo que foi no passado, abraçar e trazer ele com a gente. Mas nós estamos falando aqui sobre marcos que são importantes para a nossa história, como uma orientação, um norte, um plano, para onde a gente está indo, o que a gente vai fazer, para onde a gente vai.
A gente não pode querer arrancar os marcos, aquilo que as nossas antigas gerações, o que os nossos pais, nossos avós, bisavós, trisavós, um dia passaram e fizeram. São segurança para a nossa vida. Talvez o modelo, a forma, aquilo que eles trabalham mude. E muda. Na época da minha mãe, não tinha celular, cara, smartphone. Na adolescência dela. Da minha avó, muito menos. Agora não significa que o que ela fez vai ser menosprezado porque não viveu com alguma coisa que nós temos hoje. Nós queremos construir com você esse olhar, esse retorno para as coisas fundamentais da nossa fé. Como uma orientação para a nossa geração. Então qualquer novidade que rompe com a história, ela rompe com a tradição. E faz que a nova tradição, que a nova geração fique desconectada com a geração passada. O que você quer dizer com isso, pastor? A gente não quer inventar roda. A gente não precisa que invente roda. Nós precisamos entender que já foi um caminho trilhado. E nós não devemos esquecer quem trilhou esse caminho por nós. Fez a gente chegar onde a gente está hoje. Mais de 4.000 pessoas passaram para que você tivesse estar aqui hoje. Tem noção? Que elas foram vindo para que hoje você pudesse estar aqui. Em 2024, sentadinho no ar-condicionado, com um telão de LED, para assistir a palavra de Deus. Isso aqui é necessário para a gente pregar a palavra de Deus? Não. Não é algo que a gente precise para pregar a palavra de Deus. Mas é algo que está dentro daquilo que nós estamos vivendo, nosso conceito de hoje. Com uma geração hoje moderna, digitalizada, faz parte. Mas o que nós não devemos esquecer são dos marcos e da história que uma geração que passou antes da gente deixou e fez um caminho para a gente. É tempo da gente olhar e ver o que eles fizeram em nossas vidas. A tradição que foi passada para nós, ela passa de história, porque ela gera uma identidade em nossas vidas. A tradição, ela vem para trazer o quê? Tradições. Nossa, essa foi boa. A tradição, ela vem para trazer o quê? Segurança. Ela conecta a gente com o nosso passado. O retrovisor está lá o tempo todo. Estou olhando para frente, avançando, indo. Para-brisa grandão. Mas de vez em quando, aquela olhadinha para trás. Para ver minha segurança, como é que está o meu caminho. Estou dentro do trilho? Estou dentro do mar que está seguro aqui para mim? Para eu continuar nesse caminho? E quando essa novidade que a gente traz muitas vezes para a nossa família, para a nossa história, a gente rompe com a tradição, a gente fica desconectada, a geração passa a perder a sua identidade. E não é aquilo que Deus quer. Deus não gosta que a gente perca a nossa identidade, quem nós somos e quem os nossos pais marcaram em nós, quem nós somos. Você gostaria que apagasse o seu nome da história? Eu achei engraçado fazer essa pergunta para nós. Quando a gente estuda um pouco da história, porque você sabe que você estuda história na sua escola, e você vê muitos guerreiros que colocaram o seu nome na história, que queriam colocar os nomes para a eternidade, e a gente hoje não vive tanto isso, porque um dos pontos que essa geração está perdendo é a conexão com a sua história. Antigamente as pessoas iam para a guerra para morrer, mas por quê? Porque elas sabiam que seriam lembradas, porque teria uma história contada por elas. Hoje, nós não queremos isso. Nós não queremos deixar a nossa história, porque está bom para mim. O que eu faço está tranquilo. Nós somos uma geração que está conectada com a história, com os nossos antepassados. E eu falo isso, gente. É raro a gente ver uma família hoje ainda que se reúne. Tem famílias que se reúnem muito mais do que só no final de ano. Coloca história patriarcal, vó, tia. Mas se a gente começa a perceber, a maioria na sua história hoje está desconectada com a história, com a sua família, com os seus avós. Rompe a história. E quando a gente rompe, a gente não tem para onde a gente seguir. Antigamente, quando um rei dominava um outro rei, quando invadiam a história, eles estavam aniquilar é bom, né? Falei certo, misericórdia. Aniquilar, obrigado, toda a família.
Então quando um rei dominava um outro reino, ele matava o rei, matava a esposa, matava os filhos, matava os netos, matava os meninos, todo mundo da família. Por quê? Para não ter história e não ter vingança. Porque se um sobrasse, um manteria viva aquela história, daquela família, daquele reino, e a vingança poderia retornar. Então quando um rei dominava um outro reino, ele fazia isso, aniquilava todo mundo. Uma das histórias da Bíblia que a gente pode ver isso, que tem um outro contexto, mas eu quero lembrar para vocês, quando Davi, quando ele assume o trono, e da galera do reino lá, mata Saul, e o resto da família, todo mundo, eles vão matando todo mundo, os soldados de Davi vão aniquilando todo mundo, porque essa era a história, tinha que matar todo mundo, acabar com tudo. Davi não queria isso, mas eles tinham, porque fazia parte, tanto que um deles, chamado Mefibosete, ele sobrevive, e ele é neto de Saul, filho de Jonatã. E Davi, ele para um dia e começa a lembrar de uma aliança que ele tinha com Jonatã, de cuidado e de zelo com a família. O que era? História. Ele não aniquilou todo mundo. Ele não pensou assim um dia, falou, poxa, será que existe alguém da família de Saul vivo ainda, que eu tenho que matar, porque senão pode vir me vingar? Não, ele pensa, existe alguém da família de Jonatã, que eu possa fazer o bem. E aí lembram, tem um carinha lá em Lodebar, isso é uma história para outro dia, tá? Uma pregação para outro dia, mas só o contexto. Mefibosete, um carinha que quando o rei dominou aqui, fugiram, a babá dele que estava cuidando, a serva que cuidava dele, saiu correndo, tropeçou, ele quebrou as 2 pernas, e ele é deficiente físico. E Davi manda chamar ele para estar próximo. Uma história de restauração, de cura. Mas o que eu quero trazer não é essa história, eu quero trazer sobre esse contexto, que isso surpreendeu todo mundo naquela época, porque Davi não quis aniquilar toda a geração, mas ele quis honrar, porque ele lembrou de uma história, ele sabia para onde ele ia, Davi sabia onde ele queria chegar, e a história estava lá para ser lembrada. Vem comigo. Como é que é a história da tua família? Será que você conhece? Você já sentou para conversar com a sua mãe, com seu pai, com a sua avó? Como é que era a história da sua família? Conhecer para onde vai? Porque isso era o que eles queriam, era aniquilar com toda a história. Porque quando você acaba com a história, você acaba com a identidade. Você acaba com os conceitos e os deveres, aonde cada um tem. Abra sua Bíblia, bora. Essa para abrir. A história de Davi, se você quiser conhecer, um dia estudar um pouquinho melhor, 2 Samuel 4, conta um pouco sobre isso. Beleza? Se você está anotando. Abra sua Bíblia agora em Juízes, capítulo 2, versículo 8. Juízes, capítulo 2, versículo 8. Aqui é quando a gente fala sobre acabar com a história, sobre pessoas que conseguiram esquecer de quem eles eram e para onde eles iam. Juízes, capítulo 2, a partir do verso 8. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com idade de 110 anos. Sepultaram no limite da sua herança, em Timnad-Heres, é um nomezinho bem legal, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e a outra geração após eles se levantou, e não conheciam o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito. Beleza. Isso acontece com uma geração desconectada com a sua história, e a história dos seus antepassados. Um povo sem marcos antigos, sem referência, sem antepassado, sem memória, sem tradição, é um povo sem identidade. É um povo que não sabe quem é. Consegue perceber por que a gente está vivendo uma crise de identidade hoje tão forte?
uma geração que não sabe quem é, uma geração que não sabe para onde vai, uma geração que não sabe da história dos seus pais. E a gente fica sem identidade, a gente gera uma crise em nós. Quem nós somos? Para onde nós vamos? Por quê? Estamos desconectados com a história daqueles que vieram antes de nós. Achamos que sabemos de tudo, achamos que não precisamos da outra geração, e precisamos só onde a gente está. E esquecemos daquilo que os outros fizeram antes da gente. Muitas vezes, se nós estamos com crise de identidade, querido, é porque nós não sabemos a história da nossa geração. Você não conhece a história da sua família, não conhece a história dos seus antepassados, não conhece a história daqueles que vieram antes de nós, que venceram essa mesma crise que você tem. A crise de identidade pega em todas as gerações, todas as épocas, quero dizer, todas as épocas. A diferença é a ferramenta que cada época tem. O que vocês estão vivendo hoje, cara, é a mesma luta que a minha mãe tem e minha avó teve. Como eu falei, a diferença é que ela não tem um smartphone na mão, cara, e que fica postando, chorando o tempo todo que está mal, em crise, que não sabe quem é e para onde vai. Mas ela também estava em crise. Ela também teve crise de identidade. Que aonde alinhar o caminho delas? Quando se conectava com uma história que sabia para onde ir. O povo de Deus aqui, ó, em Josué, tinha saído do Egito. Cara, Deus fez maravilhas no deserto, salvou eles. Cara, dominou tudo, entraram na terra, conquistaram com Josué. Foi lá, destruíram tudo. Deus salvando, cara, milagre, vendo milagre atrás de milagre. De repente Josué morre. Pô! O que acontece? Vem uma outra geração. E esquece de contar essa história dos feitos que Deus tinha feito. Uma geração que se acomodou com o que eles estavam vivendo. Se acomodou com Canaã, com a terra prometida. Até conquistar a terra prometida, eles estavam ali, ó, vamos, bora, vamos lá, vamos que vamos, para cima, bora, vamos conquistar. Conquistou, se acomodou. E quando se acomoda, não sabe mais quem é, não sabe para quê, porque qual que era a promessa que eles tinham? Conquistar a terra prometida, Canaã. Conquistou, e agora? Conquistamos, pronto, vamos ficar aqui agora de boa, tranquilo, não precisamos mais fazer nada, vamos relaxar, vamos curtir. Será que muitas vezes nós não estamos fazendo isso? Como eu falei, cara, um arzinho condicionado é bom demais para estar num culto dia de calor. Telão de LED é top. Será que a gente não está se acomodando às vezes? Uma geração que abriu um caminho lá atrás, que deu sangue literalmente, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, vindo de boa, num sábado à tarde, passar o dia aqui na igreja, com uma cadeira confortável. Será que muitas vezes nós estamos esquecendo a história daqueles que vieram antes da gente, pagaram um preço que nós não precisamos pagar, graças a Deus, porque já foi pago lá atrás, e a gente tem se acomodado. Nós precisamos conectar com a nossa história, e saber quem nós somos, e saber o que os nossos antepassados fizeram. A minha avó se converteu em 1977. Pertinho, minha avó. Primeira convertida da família, na casa. Logo depois, minha mãe, junto, na mesma época. E a família se converteu em 77. Eu nasci no lar cristão, graças a Deus. Porque um dia, uma senhora se posicionou, saindo de sua zona de conforto e buscando a Deus. Porque um dia, uma pessoa se dispôs a pregar o evangelho para minha avó. E hoje, em 2024, quantos anos? 40? 46 anos depois, eu pudesse estar aqui, pregando. Porque um dia uma pessoa saiu da sua zona de conforto e trouxe uma palavra. Vou deixar essa história morrer? Não. Eu preciso saber de onde essa história veio. Eu preciso conhecer essa história. E o mais doido vai ser quando chegar no céu, eu poder me encontrar com essa pessoa que um dia falou do amor de Jesus para minha avó.
que hoje trouxe toda a família. E eu posso estar aqui hoje, sendo salvo e anunciando as boas novas dele. Agora, aquilo que foi usado numa época, ela é para hoje. Continua a história, me faz lembrar de um preço que foi pago, da história que a minha avó veio, do mundo que ela veio, de destruição, de morte, para encontrar Cristo. Graças a Deus eu não precisei viver aquilo que minha avó e minha mãe viveram, porque graças a Deus já estavam juntos. Mas hoje eu estou aqui, podendo falar com vocês, que talvez tenha uma história na sua vida. Você já parou para pensar na sua história, na sua família? Quem foi o primeiro na sua casa a se converter? Ou você simplesmente todo dia se acorda, sua mãe fala, bora, veste a roupa, vamos para a igreja. E você vem achando que está de boa? Quem foi esse marco? Esse marco que uma geração colocou na história da sua família, da sua vida. O nosso Deus, Ele não é um Deus individual. Ele não é um Deus que pensa só em algo. Mas o nosso Deus é um Deus de gerações. Ele sempre está pensando. Gerações. Geração após geração. Cuidando de nós. Para quem construiu e pagou um preço por nós. Em 1 Reis, capítulo 4, versículo 24. Diz Salomão. Tinha paz por todos os lados. Mas por que ele teve paz de todos os lados? Porque seu reinado foi de paz e prosperidade. Sabe por quê? Porque a resposta está lá em 1 Reis, capítulo 5, versículo 3 e 4. Que Davi venceu todas as guerras e entregou o reino em paz para Salomão. Salomão só teve tempo de fazer tudo, porque seu pai Davi venceu todos os inimigos. Ou seja, uma geração antes, pagou um preço de sangue para entregar para Salomão a oportunidade de ele construir o templo para Deus. Ele teve paz de construir um templo. Ele teve paz de viver com o povo em tranquilidade. Porque um dia o seu pai pagou um preço alto, para que ele pudesse ter essa paz. Eu lembro da minha avó, quando eu era criança, eu morava junto com ela, minha família morava junto, e era uma casa de madeira. Então eu escutava muitas vezes de madrugada, minha avó acordando e orando, intercedendo por cada um dos filhos, por cada um dos netos, por pessoas, amigos, vizinhos, pessoas da igreja. Isso era em torno de 3 da manhã, ela acordava e orava. Quase todos os dias ela fazia isso. Ela pagou um preço para que eu pudesse estar aqui hoje. Um preço de oração. Um preço duro para que hoje eu pudesse estar aqui, podendo conduzir os meus filhos no caminho de Cristo. Isso é história. Isso é um marco e um memorial. Então nosso Deus, quando Ele pensa nisso, Ele pensa no Deus de geração. Assim como Davi deixou tudo pronto para Salomão, deixou bonitinho. Quando Ele fala para Moisés, que Ele fala em Êxodo 3, disse a Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus não está falando que Ele é de um homem e nem de um tempo, mas Ele é Deus de uma geração. De gerações em gerações. O Deus não é o Deus de hoje, não é o Deus de 2024, não é o Deus, meu Deus, o Deus do Rafael, o Deus da Lenaro, o Deus do pastor Luciano, do pastor Marciano. Ele é o Deus de gerações, que vem dia após dia, trazendo um marco, uma história para as nossas vidas. E esse é o tempo da gente olhar no retrovisor e ter a segurança da onde nós estamos indo. Nós estamos indo para frente, rompendo, indo com algo grande. Deus tem para nós, o para-brisa é grande, vamos, a estrada é grande, vamos correr, vamos acelerar, mas vamos olhar para onde? Para o retrovisor que dá segurança. Estamos no caminho certo? Tem um marco. Eu não vou menosprezar quem veio antes de mim. Eu não vou falar que ele é uma velha geração, que é o ancião, que a old school já era. Não, gente. Eles pagaram um preço para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui, adorando a Deus, tendo um lugar gostoso, bonito, legal, mas entendendo que Ele é o Rei, Ele é o Senhor das nossas vidas. Por isso esse é o ano da gente retornar, throwback, retornar, olhar para trás, ver o que Deus tem feito de geração em geração, para que hoje nós pudéssemos adorar esse Deus. Você está comigo? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Amém. Existe um Deus preparado para nós, é um Deus de geração. Nós estamos acostumados a só olhar para nós hoje. A história hoje para nós tem sido acabada, aniquilada. Isso não vem de hoje. As pessoas, tudo vem, todo, como posso dizer, todo conglomerado
vem sufocando a gente, para que a gente esqueça das nossas histórias e da nossa origem. É doído de ver quando uma pessoa não conhece a história da onde veio. É doído ver uma pessoa que não conhece a história da sua nação. É doído uma pessoa que não conhece a história da sua igreja. É doído uma pessoa que não conhece a história do seu Jesus. Não sabe. E é isso que quando você não conhece a história do seu Deus, daquele que morreu por você numa cruz, que se entregou por você, e você acha que você pode ser aquilo que você quer ser, que Ele aceita você do jeito que você é. Isso é uma mentira, porque você não conhece a história de um Deus verdadeiro, que quer que você olhe para Ele e entenda onde você tem que chegar. Onde o seu Deus é um umbigo, é a sua vontade. Chega disso. É tempo da gente parar e olhar para a cruz, olhar para essa geração, olhar para quem veio antes de nós e deixou marcos, e deixou uma história para nós. E Deus está apontando para a gente para um começo, para um final glorioso, um começo doído, um começo que pagamos preço, mas o final é glorioso, e é para lá que nós vamos. Nós precisamos conhecer a nossa história. É tempo de acordarmos e vermos quem veio antes de nós, quem pagou um preço, que já viu aquele ditado que eu não cheguei era tudo mato? Então pagar um preço e capinou, tirou aquilo e mato todo, pagou um preço no sol, para que hoje a gente pudesse estar aqui, não menosprezando o que Ele fez, não falando, no seu tempo era desse jeito, a Bíblia precisa ser atualizada, vamos atualizar as coisas, achar que o nosso Deus mudou, que precisa ser do jeito que a gente quer. Marcos e história são para nos lembrarmos, para nos darmos segurança para onde nós estamos indo. Nós não devemos esquecer daqueles que vieram antes de nós, dos anciões, que trabalharam com a gente, que fizeram uma passagem de bastão. A caminhada cristã é aquilo. Já viu falar que a gente fala que a caminhada cristã é uma corrida de revezamento. É um passando para o outro, um bastão. É o tempo de cada um. Revezando, preparando para o tempo para onde cada um vai. A outra geração passou e entregou para nós o bastão. O que você vai fazer com esse bastão? Vai sentar e ficar tranquilo porque eles já correram bastante, agora não precisam mais correr. Eu não preciso fazer o caminho que ele fez. Revezamento é cada um pensando no próximo, na próxima geração. A Bíblia traz para nós sobre isso. Assim como Deus fez com Moisés, fez com Elias, Ele passou para cada um. É assim que nós temos que estar prontos, para pegar um bastão, e entender que não acaba em nós também. Está preparado já para a próxima geração. Um povo sem história, é um povo sem memória. É um povo que não conhece, não se lembra. Nós temos que lembrar dos marcos, daquilo que Deus fez para nós. Nós não temos que impedir, os anciãos não têm que impedir nós de fazermos novos marcos, mas também nós temos que entender que os marcos passados não servem ser retirados, mas eles servem para nos dar um norte, para onde a gente vai. E agora você fala assim, pastor, por que você está falando para mim isso? Só sou um adolescente aqui. Eu estou dando uma oportunidade de que muitos desses homens da fé, heróis da fé que vieram antes de vocês, não tiveram essa oportunidade que vocês estão tendo hoje. Esse alerta de ouvir sobre a história, e sobre quem você é e para onde você vai. O nosso Deus, Ele é um Deus que apaga o nosso passado, mas o passado de pecado. Entenda, o nosso Deus, a única coisa que Ele apaga do nosso passado é o pecado. Agora os marcos, não. Ele coloca lá para que a gente possa nos guiar. Entender esse tempo. As dores, as lutas, a correria, isso Ele não vai apagar. Só o seu pecado. Mas o resto Ele quer que a gente lembre disso. Não é à toa que a Bíblia tem livros históricos. Livros que contam literalmente história. Você já leu isso? Sabia? Ou você acha que está de bonitinho, só tem alguns livros históricos lá para você, só para você completar a Bíblia, porque faltou livro, ele precisou colocar lá alguns livros lá. Senão a Bíblia tinha que ser só profeta, só salmos,
Só coisinha assim para a gente, advertência, as epístolas paulinas para nos dar instruções. Os livros de história deixa de lado. Não. Deus está falando para a gente sobre a gente lembrar sobre a história do povo dele. Sobre a história dos reis, daqueles que marcaram, daqueles que acertaram e até daqueles que erraram. Para entender que a gente não deve seguir esses caminhos. É tempo da gente olhar e conhecer a nossa história. Para saber quem nós somos e para onde nós vamos. Não ache que você é o inventor da roda. Não ache que você hoje inventou a palavra profética. O falar em línguas, os dons de cura, veio tudo através de você. Isso já vem antes. Não ache que você está inventando todo o processo, que você está recebendo um novo dom. Vem comigo. Abre em Joel, capítulo 2, versículo 28. Nós vamos fazer novos marcos. Como uma geração que ama e é apaixonada por Deus, vamos estabelecer. Mas nós não vamos desmarcar os outros marcos. Tirar, falar que não serve mais. Os outros marcos nos trazem segurança. Eles fazem a gente ter uma história com o futuro. Porque quando a gente é impedido de ter novos marcos, de fazer história, nós corremos o risco de ser um povo sem futuro, sem descendência, sem filhos. Nós falamos sobre a importância de honrar novos marcos, de honrar os marcos do passado. Mas nós também temos que deixar marcos. Só que o marco que a gente vai deixar é baseado numa linha de segurança, da onde estava o outro marco atrás de nós. Deu para entender? Se não, vamos comigo. Joel capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Os anciões têm que sonhar com os jovens, e os jovens precisam ter visão com os anciões. É uma carreira, é uma sucessão. Temos que honrar nossos pais, honrar os nossos líderes, entender que eles pagaram um preço para que a gente pudesse estar aqui hoje. Um preço foi pago para que a gente pudesse ter esse acesso à presença dele. E por isso temos que ter visões com os anciões, esperando algo com eles. E não falando agora que você terminou, fechou, sai daqui, sai, que eu vou seguir a nossa vida. Nós como igreja entendemos esse princípio da importância. Nós um tempo atrás, felizmente na verdade até, porque hoje nós tivemos a perda do pastor Francisco, no meio da pandemia. E nós ficamos sem um ancião aqui da casa. Um homem que nos dê diretrizes, que nos aponta. E como presbitério nós sentimos muito falta disso. Para onde nós vamos? Deus fala com nós, mas nós sabemos da importância de estarmos junto com aqueles que já trilharam um caminho. E graças a Deus, Deus colocou em nosso caminho o pastor Thomas. E a pastora Alissa, que são um homem e uma mulher de Deus, tementes, que têm uma história, que viveram e pagaram um preço. Que hoje a gente pode estar junto com eles. E para onde a gente está indo? Eles estão nos apontando, falando, esse caminho já fez, pode ir, tá legal, agora esse aqui é arriscado. Ano passado o pastor Thomas trouxe uma palavra aqui pra gente. Vocês já viram o pastor também pregando domingo? Um homem cheio da presença de Deus, um homem que tem história. Se você sentar com ele e ouvir as histórias dele, você vai sair avivado, mano. E é importante a gente sentar e honrar esses homens, e ouvir eles, para nos apontar onde nós devemos ir. Quando o ancião muitas vezes quer parar a gente e trazer um alerta, ele não quer que a gente erre, cometa talvez o mesmo erro que ele cometeu. Ele quer nos ajudar e nos apontar para um propósito e um destino. E esse, como eu falei, que é um dos grandes erros da igreja que a gente estava falando de hoje, é os que os jovens estão chegando e arrancando os anciões do púlpito,
com a desculpa de que Deus está levantando uma nova geração. Mas a geração dos anciões que deve passar o bastão para a próxima geração. Não é o jovem que tem que se levantar, mas é uma geração que veio antes, se levantando e validando. Esse é o tempo, esse é o momento, essa é a hora. Nós temos que ver sobre esse momento. Assim como Moisés e Elias passaram para Josué e Eliseu, passando o bastão para eles, falando, vai lá, vai para a próxima geração. Vocês vão fazer feitos maiores, vocês vão conquistar coisas que eu não conquistei, vocês vão fazer aquilo que eu não fiz. É sobre isso. Ou eu como um pai acho que você acha que eu quero os meus 3 filhos fazendo a mesma coisa que eu faço? Não, cara. Isso eu já fiz. Eu quero que meus filhos vão mais longe do que eu fui. Eles vão conseguir mais do que eu já fui. Porque estão tendo mais oportunidades do que eu tive. É sempre pensando no mais, numa próxima geração. Algo além, indo mais além. Nós temos que entender, nós temos que respeitar os anciões. Como jovens dessa casa. Esses marcos que foram estabelecidos aqui. E não achar que Deus vai fazer aquilo que nós queremos. Que nós achamos que tem que fazer. Que é da nossa forma. Mas é honrando aqueles que vieram antes da gente. 4.094 pessoas vieram antes de você, para que você estivesse aqui sentado hoje. E depois você vem falar de coincidência? 4.094 ancestrais. Antes de você, para que hoje você estivesse aqui sentado ouvindo essa palavra. Para aquilo que Deus tem para você. Nós temos que despertar em nós esse desejo, querido. De honra e de legado. Eu estou falando bastante da minha avó. Porque ela é uma história, um legado para a minha vida. Uma referência para onde eu estou indo. E a minha avó, ela tinha uma mania muito de fazer tricô. Alguém já fez tricô aqui? Olha só, gente, até que tem gente que já fez tricô ainda, olha só. 2024 temos tricôs aqui ainda. Olha só. Gente, a minha avó fazia tricô. Sentava lá, comprava aqui, pegava aquele rolinho, deixava assim e ficava sentadinha na cadeira de balanço dela e dá-lhe o dedinho, amarrava, puxava. Velho, um dia eu fui tentar fazer aquilo. Mano do céu, eu não consegui, velho. Tricô. Pensa para um cara hiperativo, eu quero terminar logo, velho. Vamos logo pro final. E uma coisa que minha avó falava é, um ponto, você só vai fazer o outro ponto depois de terminar o primeiro ponto. Meu Deus. Aí você tem que enrolar no dedo, segurar, passar por dentro, puxar, terminou o ponto. Faz o segundo, enrola o dedo. É um ponto depois do outro. E daí quando acabava, você tinha que fazer a emenda, né? Acabava aquele rolinho de lã, você amarrava outro, fazia para o desenho, você tinha que fazer. Hoje os tricôs são tudo muito bonitinho, um monte de máquina. Eu compro uma blusa de tricô toda top, frente e verso, nossa. Mas quando você fazia em casa, você me lembra que por fora, assim, ela do normal, bonitinha. Quando você virava do avesso, era tudo cheio de ponto, amarrado, coisa para fora, emenda para lá e para cá. Mas o que quer dizer isso? Um ponto, você só vai fazer o próximo ponto depois que terminar esse ponto. Pegou? O próximo ponto só vem depois que terminar o ponto. Poético isso. É puxar, é ter paciência. Não ter pressa. Mas costurando devagarzinho, fazendo tricô e mexendo. Então na frente está bonitinho, mas por trás cheio de remendo. Mas o que significa aquilo? Que é um passando para o outro. Um ponto alinhando. Até chegar todo mundo, uma blusa de tricô linda e maravilhosa. Top. Nós temos que honrar aqueles que vieram antes de nós. E saber que o nosso ponto, que somos o próximo, só vamos começar ou concluir quando a outra geração concluir a dela. É respeitar, conhecer a história. E repito de novo, um povo sem memória é um povo sem história. Tenha memória. Lembre de onde você veio e para onde você quer. Muitos desses heróis da fé, muitos daqueles, eles não chegaram a concluir ou ver aquilo que Deus tinha prometido para eles. Foi a próxima geração que concluiu.
porque estava dentro do propósito daquilo que Deus tinha para eles. Hebreus 11, 1 e 2 fala sobre isso. Ora, a fé é firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram um testemunho. O que quer dizer isso? Os antepassados acreditaram pela fé a conquista daquilo que Deus um dia profetizou para eles. Abraão, nosso pai da fé, sabia da terra, do povo, mas ele nunca viu isso concretizado. Mas ele alcançou pela fé, ele tomou posse. Moisés viu a terra de Canaã, mas não entrou nela. Mas ele viu a próxima geração que conquistou ela e levou. É sobre sempre um legado, é sobre deixar algo para onde nós vamos. Nós temos que acreditar naquilo que Deus tem para nós. Para uma geração que veio antes de nós, olharmos no retorno, retornar, ver, olhar nosso retrovisor como um marco de segurança, mas apontando para algo lá na frente, para onde nós desejamos chegar. Se coloca de pé no seu lugar. O último versículo que eu quero ler com vocês aqui. Vem comigo, distrai não. Estamos quase encerrando. Provérbios, capítulo 22, versículo 28. Não remova os marcos antigos que puseram teus pais. Não é para a gente tirar aquilo que os nossos pais escreveram sobre nós. Não é para chegar em casa e falar para o seu pai que ele é velho, ultrapassado, que ele não sabe o que você está passando. Não é para você mandar o seu pai calar a boca e falar que ele não entende o que é sofrer na escola que você está sofrendo. Mas é para entender que existe um pai que tem uma história sobre você, um legado sobre a sua vida, e quer apontar você para um destino, para que você não caia nos mesmos erros que ele caiu. Honra e respeito. É sobre isso. Seus pais colocaram marcos, delimitou limites, porque ele conhece o quão perigoso é fora desse caminho. E às vezes você quer dar uma brincada fora desses marcos. Para que fazer isso? Se o seu pai já ensinou você. É tempo de você alinhar. Eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça. Nessa noite, eu quero convidar você a firmar um compromisso com esses marcos que foram deixados pelas outras gerações que vieram antes de você. Paizinho, nessa noite nós estamos aqui reunidos, Senhor, porque nós não queremos ser um povo sem história. Nós não queremos ser um povo sem um passado. Nós não queremos ser um povo, Paizinho, sem memória. Mas nós queremos estar enraizados, Senhor, dentro daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Papai. Queremos honrar, Senhor, as gerações que vieram antes de nós, Senhor, que pagaram um preço para que hoje nós pudéssemos estar aqui, Senhor, te adorando, te buscando. Papai, nós sabemos que nós estarmos aqui não é obra do acaso. O Senhor estava em cada detalhe, em cada momento, Senhor. Que essas 4.094 pessoas que passaram antes de nós, Senhor, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, não foi à toa. Isso muito mais, Senhor. Estamos limitando só falando de 300 anos. Mas nós sabemos que o Senhor é um Deus, Senhor, que cuida de nós. E nós não queremos ser um povo sem memória. Queremos, Senhor, ser uma geração que honra, Senhor, os nossos anciões, que honra aqueles que vieram antes de nós, porque sabe para onde estamos indo, Deus. Que esse ano, Papai, possa ser um ano, Senhor, de um retorno, Papai, mas não de retroceder, mas sim de olhar de onde nós viemos, para que nós apontemos uma identidade, um destino para onde nós vamos. Gera em nós esse marco de segurança em nossas vidas, Deus.
queremos retornar, Senhor, a tua doce presença, Senhor. Retornar, Paizinho, ao lugar onde nós saímos do prumo, saímos do caminho, saímos do lugar de segurança, Pai. Queremos retornar a esse lugar, Papai, e voltar para o seu caminho, para onde o Senhor tem para nós. Nos ajuda, Deus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus.